Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um, para que cada um venha compreender a sua voz, a sua palavra, para que cada um tenha discernimento da fé que funciona, a fé que é perseverante, a fé que é seguida de confiança. Que Deus abençoe você, minha amiga e meu amigo. Agora mesmo, Ele venha iluminar o seu entendimento, iluminá-lo, para que você possa alcançar, conquistar aquilo que Deus tem prometido na sua santa palavra. Nós queremos falar hoje, falando em fé, justamente o assunto da perseverança. Perseverança. Você sabe que tem muita gente, mas muita gente, que tem fé para começar, mas não tem fé para terminar. E quando a pessoa tem fé para começar, mas não tem fé para terminar, ela não conquista. Porque quem tem fé para começar e não tem fé para terminar, é como aquela pessoa que acredita que Deus é mágico, ele faz mágica. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus não é mágico. Deus cumpre a sua promessa, a sua palavra, para aqueles que permanecem na fé até o fim. Até o fim. Quando Jesus apareceu para os anjos, os 7 anjos das igrejas de Apocalipse, ele sempre fez a seguinte observação: ao vencedor darei isso, ao vencedor herdará isso, aquilo, e etc, e etc. Ao vencedor. E quem é vencedor? Quem é vencedor? Eu posso falar sobre esse assunto porque eu tive experiências assim. Eu lembro que eu entrei na Universidade Santa Úrsula. Eu comecei o meu curso de matemática até o 2º ano. Depois, eu me transferi, estava muito caro, eu transferi para a escola lá de Niterói, a Universidade Fluminense. Depois eu fiz, não dava dando, porque era durante o dia, não dava para me trabalhar. Então eu tive que transferir e eu fiz prova, passei para a Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Eu passei e era só à noite. Mas lá no curso de matemática, lá no curso de Ciências Estatísticas, era muito difícil, eu tinha que estudar, eu tinha que meter a cara nos livros, mas eu não podia. Eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava pela manhã, eu trabalhava à tarde e às vezes dava aula no final da tarde, no início da noite. Porque eu não tinha condições de chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Não tinha jeito.
que era o que eu estava tentando fazer. Assim também acontece com muitas pessoas que iniciam na fé, começam na fé. Às vezes, até aparentemente, muito bem. Elas vão naquele ímpeto, naquela empolgação, naquela emoção e se lançam na fé. Só que, no percurso da fé, da conquista, elas desanimam, porque não veem o resultado de acordo com a ambição, a vontade, o desejo do seu coração. Eu chamo isso de fé emotiva. Eu também tive esse tipo de fé emotiva, eu experimentei isso. E a fé emotiva, a gente fica iludido por algum tempo. Depois a gente vê que não valeu de nada. Mas a Bíblia, ela não dá a palavra, ela não traz fé emotiva. A Bíblia fala de uma fé consciente, uma fé que exige perseverança, que exige manutenção. Por isso, a Bíblia, Deus nos deu a palavra dele. Então, a Bíblia tem infinitas mensagens que falam da fé, da perseverança. Tem exemplos enormes, extraordinários, que falam da fé, mas perseverante. E mostra também a fé que é oba-oba, aquela fé que é apenas emocional, emocionante. A pessoa tem motivos para começar, só que ela não tem fé para continuar, não tem coragem para continuar. Deus não é mágico, Deus não faz mágica. Eu digo isso porque muitas pessoas, as pessoas que não perseveram, esperam que Deus faça mágica. Ah, mas eu fui na igreja, eu fiz isso, eu fiz a corrente tal, fiz a corrente aquilo e outras. Ah, se o bispo colocar a mão na minha cabeça, a minha vida vai mudar. Esse tipo de fé é uma fé emotiva, é uma fé do coração. E a fé do coração é uma fé sensacionalista e não permite que a pessoa permaneça. A fé do coração é enganosa, porque o coração é enganador. O coração é enganador. Quando a pessoa, por exemplo, joga no bicho, joga na loteria, joga isso, joga aquilo, coitada, ela fica na esperança, na expectativa de um dia ganhar. A chance de acertar é muito pequenininha, é muito insignificante. E quando a pessoa acerta, ela quer ganhar mais, então ela aposta o resto. Hoje é o meu dia de sorte, então eu vou apostar tudo. Aí perde tudo. Quer dizer, uma pessoa que age dessa forma, é claro, é óbvio, fica transparente que essa pessoa tem uma fé na sorte. E fé na sorte não acontece nada. Deus não faz mágica. Eu queria que você entendesse isso, amiga, porque a sua alma, meu caro amigo, a nossa alma depende, a salvação da nossa alma depende de uma fé constante, permanente, perseverante. A pessoa que tem uma fé perseverante, ela é inteligente, porque ela pensa, ela não fica na dependência de sorte, ela não fica na dependência do destino, ela não fica na dependência dos outros. Quando a pessoa tem uma fé na base da sorte,
ela vai se arrebentar. Ela vai ficar vacinada contra a fé inteligente, a fé racional, a fé que pesa, que pensa, que então toma a decisão. Eu queria que você prestasse atenção. Eu queria que você entendesse isso. Eu entrei na universidade, em 3 universidades. Comecei, mas não terminei. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Por quê? Porque eu não fui perseverante na minha formação profissional. Eu creio que Deus é quem tenha dificultado aquela situação, justamente porque ele já tinha um projeto para a minha vida. Mas eu aprendi que não adianta a gente começar. Pode até começar bem, mas se não permanecer, se não chegar até o fim, não vai chegar lá. Então, você entra numa universidade, você teve fé para passar na universidade, entrar numa universidade. Mas você tem que ter fé para continuar. Você vai ter que estudar todo dia, de segunda a sexta, todo santo dia, e às vezes até sábado e domingo. Para que então, depois de 4, 5 anos, você tenha o canudo nas mãos. E, às vezes, depois de 5 anos, você tem que continuar estudando, se aprimorando, se atualizando. Assim devem ser os médicos, os que trabalham na área de saúde, porque é uma profissão que exige estudos sempre. Então, a fé inteligente trabalha com a perseverança. A perseverança é uma constância. A pessoa é constante. Ela não desanima. Quem vive na fé emotiva, quem vive na fé do coração, não mantém o casamento. Casa e descasa, porque elas são iludidas com o seu casamento, pelo seu coração. Ela acha que a pessoa é bonita, é linda, é maravilhosa, o rapaz é bem-sucedido, tem um futuro, então eu vou casar. Eu vou casar. Só que casou na base da emoção, do sentimento do coração, chamado, que eles dizem que é amor, mas não é amor. Não é amor. O amor é perseverante, o verdadeiro amor é perseverante. A pessoa mantém-se ali todo o santo dia. Chova, faça sol, ela se mantém naquela vida comum para que ela venha colher os seus frutos lá na frente. Graças a Deus. Então, você vê que a fé não é questão apenas de uma religião. As pessoas religiosas são assim. Elas são religiosas, caridosas, bondosas. Elas se mantêm ali dentro da religião, cumprindo suas obrigações. E pensa que isso se chama fé, que isso agrada a Deus. O que agrada a Deus é você ouvir ou ler a palavra de Deus e se manter na obediência àquela palavra. Jesus fala, aqui o texto sagrado diz que havia uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. E ela tinha gasto muito dinheiro com os médicos na época e não havia sido curada. Até que ela ouviu falar de Jesus, que curava, que fazia milagres. E ela saiu da sua cidade
Com certeza ela pegou um jumento e veio andando, e veio no jumento até onde estava Jesus. Deve ter levado muito tempo, talvez dias, para chegar onde estava Jesus. E quando ela chegou onde estava Jesus, ela viu uma multidão agarrada a Jesus. Multidão. Você já deve ter observado isso. Às vezes uma multidão quer falar com um pastor e você não fica impossibilitada de chegar até o pastor, porque tem muita gente. Mas o que era a fé daquela mulher? Ela, isso é importantíssimo para você pautar a sua vida. Ela dizia consigo, porque o diabo devia falar assim, olha, não adianta, ele está muito ocupado, não vai poder te atender. Não vai. Olha só quanta gente. Mas ela já mantinha dentro de si a fé que agrada a Deus. Porque no momento em que ela ouviu a voz de Satanás dizendo, olha só, tem um monte de gente, como é que você vai falar com ele? Ele não vai poder te atender. Ela dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Isso nasceu dentro dela uma esperança e com uma fé sólida. E ela, quando viu a multidão, ela esperava falar com Jesus e pedir que ele a curasse. Mas a dificuldade mostrou que ela não podia estar com Jesus, não podia nem falar com ele. E então ela determinou dentro de si, se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. Ela determinou isso. E o que aconteceu? Ela fez isso. Foi por trás e tocou na orla da roupa de Jesus. Imediatamente, ela se sentiu curada. Ela ficou curada, imediatamente. E Jesus perguntou, quem me tocou? Os discípulos disseram para ele, Senhor, a multidão te comprime. Como saber quem te tocou? E Jesus disse, não. Eu sei que a multidão me comprime, me empurra, mas alguém me tocou. É diferente. É diferente. Porque eu senti sair virtude de mim. E a mulher, então, se apresentou. Então, depois, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Veja que aquela mulher tinha uma fé já antes mesmo de chegar até Jesus, lá na sua casa. E ela fez das tripas coração, desculpa a minha expressão, mas ela fez de tudo para chegar onde estava Jesus. Não sei quanto tempo levou, quantas horas ou quantos dias, mas nada disso a impediu de chegar até Jesus. E ela chegou. Só que quando ela chegou até Jesus, a multidão estava lá, comprimindo Jesus. E com certeza uma voz dizia, olha, não vai dar para você ser atendida. E ela dizia consigo mesmo, olha que tipo de fé. Não, se eu tão somente tocar na orla da sua vestidura, eu ficarei curado. E ela essa é a fé. Então ela foi e fez exatamente
o que ela criou. E aí aconteceu o milagre. Agora, eu fico pensando, imaginando, você deve também pensar, quantas são as pessoas que não querem pagar o preço que a fé exige? Eu não estou falando de dinheiro, pagar de você para ser curada tem que pagar. Não. Mas eu estou falando da fé que você, para desenvolver e conquistar aquilo que você quer, você tem que pagar o preço, você tem que sacrificar. É uma fé sacrificial, que exige uma demonstração pessoal, individual. Não é fulano, Beltrano, que fala, o fulano falou que eu devo fazer isso, Beltrano falou que se eu fizer isso vai dar certo. Não! É você pautar, sustentar a sua fé na palavra de Deus. Não é nas pessoas. Não. É na palavra, no que está escrito. Essa é a fé com inteligência. Essa é a fé racional. Então, você que me assiste neste momento e que tem um problema, há uma situação que você está enfrentando, qualquer que seja o seu problema, você deve agarrar-se a uma promessa, pelo menos. Tem muitas, mas agarre uma promessa de Deus, qualquer uma delas vai funcionar na sua vida. Agarre essa promessa e siga firme. Vai fundo, porque Deus vai honrar a palavra dele. É o próprio Deus quem disse. Olha só o que Deus fala na sua palavra. E ele fala para aqueles que têm ouvidos para ouvir. E têm ouvidos para ouvir aqueles que estão sofrendo, gemendo, e que já usaram, gastaram todos os seus recursos e não conseguiram até hoje resolver os seus problemas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus fala. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me dá prazer, o que me apraz. É a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa vai na igreja fazer ou buscar uma oração, ou manifestar sua fé, ou de uma forma ou de outra, e externar o seu problema para Deus, ou mesmo que não seja nem na igreja, ela pode ser curada em casa, no hospital, no presídio. Ela não depende de ninguém, ela depende daquilo que está escrito. Muitos ex-presidiários, porque estavam lá na cadeia, quando leram um pedacinho da Bíblia, que eles brigam lá nos presídios por causa da palavra de Deus, mesmo a gente distribuindo Bíblias lá aos montes, a UNP, nós temos a Universal nos presídios, nós distribuímos graciosamente as Bíblias que as pessoas, os membros, oferecem na igreja. Então, as pessoas, mas são tantos presos, e quando alguém não consegue, então há uma disputa pela Bíblia. Então, quando a pessoa pega pelo menos uma página da Bíblia e lê, e crê, e porque crê, invoca o Deus vivo, porque o autor da Bíblia é o Deus vivo, Deus arranca aquela pessoa de lá, porque Deus tudo pode, nada é impossível para ele. Então, você não precisa necessariamente de alguém para externar a sua fé, mas você precisa ser perseverante na sua fé. Você tem que manter a sua fé
na palavra de Deus. Não é na palavra do homem. Não é na palavra do bispo, do pastor, da religião, da igreja. É na palavra de Deus. Apoie a sua fé. Apoie a sua fé, sustente a sua fé na palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quem crê na palavra de Deus recebe o espírito e vida, porque ela, por si própria, tem espírito e tem vida, independentemente da igreja ou da religião. A palavra de Deus faz possível a pessoa ter onde sustentar a sua fé. Aí sim, ela pode cobrar de Deus aquilo que ele prometeu. Eu sei que muitos teólogos, muitos religiosos não gostam muito dessa expressão que eu uso, cobrar de Deus o que ele prometeu. Mas essa é a fé. Quem está sofrendo, quem está gemendo, quem está morrendo, quem está sufocado, não tem outra solução. É tudo ou nada. Oh, meu Deus, o Senhor me perdoa se eu venho aqui para o tudo ou nada, mas se o Senhor existe, eu estou aqui desesperado, me ajude. Agora, isso se chama fé com inteligência, porque você cobra do autor da Bíblia o cumprimento da Bíblia. Você cobra do autor da vida a palavra de vida. E ele, por obrigação, vai cumprir a sua palavra para todos os que creem, independentemente se a pessoa merece ou não, se a pessoa é bandida ou é mocinho. Não depende de nada, não depende de você ser homem ou mulher. Você pode ter a sua opção sexual. Não interessa. Você é gente, você é alma para Deus. E quando você manifesta a sua fé na palavra dele, ele atende você. Só isso. Não tem que pagar nada. Nada, zero. Deus não cobra nada. Mas nos dá o direito de cobrar dele aquilo que ele prometeu. Essa é a fé com inteligência, porque você apoia a sua cabeça, não é na sorte, não é no destino, não é na loteria, mas você apoia a sua fé na palavra que Deus falou. E a palavra que sai da minha boca, disse o Senhor, diz o Senhor, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Não interessa se a pessoa merece ou não merece. Não interessa se ela é macumbeira, se ela é religiosa, se ela é católica, se é espírita, se é evangélica. Não interessa a denominação, não interessa se ela é homem, se é mulher. Não interessa nada. Se é criança, se é jovem, se é mais velho. Não interessa nada. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele cobra, ele exige que a pessoa creia na sua palavra. Você entende, amiga e amigo? Você entende isso? Deus, por exemplo, deixa eu falar para você uma coisa. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Por exemplo, eu sou homem. Eu sou. E estou sempre sujeito a falhas, a erros. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, eu tenho consciência disso. Aliás, eu sou bem perfeito. Só que Deus me deu uma inteligência. E no meu espírito, na minha inteligência, na minha cabeça, eu creio na palavra dele. E porque eu trabalho com a palavra dele, eu tenho que ter, no mínimo, a minha palavra que eu tenho que honrar.
E eu honro a minha palavra. Quando eu prometo alguma coisa, às vezes eu até me precipito e prometo uma coisa que eu não deveria prometer. Mas eu prometi, eu vou cumprir a minha palavra, porque eu odeio desonrar a palavra da minha boca. Eu sou homem, eu sou barro, eu sou um monte de nada, nada. Mas, com respeito à palavra, eu tenho honrado a minha palavra. Eu tenho honrado a minha palavra. E eu odeio quando eu não cumpro aquilo que eu prometi. Eu não gosto disso. Me aborrece. Eu fico martirizado por conta da minha consciência que não permite, não aceita que eu falhe na minha palavra. Agora, se eu sou homem, eu que sou cheio de erros, que sou barro mesmo, gosto, amo honrar a minha palavra, quanto mais o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Você acha que ele vai falhar no cumprimento da sua palavra? Por isso, amiga e amigo, quando a gente sustenta a fé na palavra de Deus, tem que acontecer coisas grandes. É isso que eu creio. Deus é grande e ele não faz coisas insignificantes. Ele só faz coisa grande. E quando faz coisa grande, é para a glória dele, não é para a nossa glória. É para a glória dele. Então, eu amo pregar a palavra da verdade. E você pode notar que todas as mensagens que nós trazemos para vocês diariamente estão fundamentadas, alicerçadas na palavra de Deus. E se por acaso você ouvir eu falar alguma coisa que não combina com a palavra de Deus, não aceite isso. Porque não vem de Deus. Não vem de Deus. Mas a palavra de Deus é espírito e verdade. E ela se cumpre na vida dos que nela creem. Quando a mulher disse para si mesmo, ela não falou para ninguém. Ela falou para si mesma, se eu tão somente tocar na orla da sua vestidura, eu vou ficar curada. Ela determinou, essa foi a fé dela. Ela não pautou a sua fé na palavra de Deus, mas pautou a sua fé naquilo que ela ouvira falar, que ele curava, que ele libertava, que ele fazia isso, que Jesus fazia muitas maravilhas. Até mortos ressuscitava. Então ela creu em Jesus. E Jesus é a palavra viva. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, é a palavra que se fez carne. Ela creu em Jesus. E ela confessou isso dentro de si, só para si mesma. E o que ela confessou e agiu, ela foi curada. Veja os demais milagres que Jesus fez na sua palavra, você vai se admirar. Amanhã nós vamos falar mais a respeito disso, porque não adianta você ter fé apenas para começar. Você tem que ter fé para terminar. Essa é a fé que salva a nossa alma. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.